A paz de Jesus, meus amados irmãos, tudo bem? Amém. Queridos, como é bom esse tempo, né, que nós temos passado aí recebendo alimento, né, recebendo do Senhor uma porção aí. Aqueles que têm buscado, aqueles que têm ido ao Senhor, descansado seu coração nele, né. E eu queria compartilhar com vocês algo rapidamente também, é um assunto extenso, porém eu vou tentar ser breve aqui, bem mais breve possível, tá? Mas é o que Deus falou no meu coração. Muito nós temos ouvido, né, sobre arrependimento, né? E recentemente Deus tem dado uma carga no coração da igreja sobre o sacerdócio, né? A reconstrução do sacerdócio, a restituição do sacerdócio e o desenvolvimento dele, né? E eu creio também que isso é algo muito importante e necessário na nossa vida, porque é isso, a partir daí que vai começar novamente a nossa conexão com o Senhor, né? O sacerdote ele era responsável por fazer a intermediação entre Deus e o homem, né? Lá no passado, no Antigo Testamento, antes de que Jesus tivesse nos tornado junto com ele sacerdotes, né? A palavra diz lá em Pedro que nós somos sacerdotes também, né? Sacerdócio real. Então eu queria compartilhar com vocês uma carga aqui do meu coração, algo que o Senhor assim falou comigo, tem falado comigo muito forte, né? E algo para a gente se atentar, né? Se a gente for começar a olhar para as escrituras ali, para os reis de Israel, para os reis de Judá também, você vai ver muita oscilação, aonde uns faziam aquilo que não agradavam ao Senhor, outros faziam aquilo que agradavam ao Senhor, né? Então, por exemplo, se levantava um rei, mas só um rei que fazia o que era reto aos olhos do Senhor, mas só que seu filho acabava fazendo o que o Senhor reprovava e ficava nessa oscilação. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu fui ler sobre os reis de Israel é que muitos deles, até mesmo aqueles que faziam o que era reto aos olhos do Senhor, às vezes deixavam alguma coisa para trás. Às vezes deixava alguma coisa em pé, por exemplo, né? Eles destruíam os templos, destruía o lugar de sacrifício e tal, mas só que os altos eles deixavam imune, eles permaneciam com os altos. Os altos era o lugar onde o povo ia adorar, ia sacrificar incenso, né? Sacrificar as suas ofertas, né? Enfim. Então eles ainda deixaram os altos assim, ou seja, sempre tinha alguma coisa que fazia o povo lembrar. No entanto, eu achei aqui um homem na Bíblia que esse cara ele começou muito novo. Ele começou muito novo e eu vi a disposição desse cara, né, quando ele começou a reinar, em buscar o Senhor. E o que o Senhor levou ele a fazer? Né? Então eu vou ler assim só um pouquinho para a gente ter uma ideia e logo trago uma nota. Né? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, tá em 2 Crônicas 34, fala sobre o rei Josias. Né? Então a palavra de Deus diz assim, amados, ó. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos depois reinou em Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos seus caminhos, nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita e nem para a esquerda. Um parêntese, você vê que Davi, mesmo passado um bom tempo, Davi tem uma referência diante de Deus, porque Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele pecou, Deus ele denuncia o pecado de Davi aqui na Bíblia, você sabe, né, sobre Betseba, sobre levar Urias, assassinar Urias, né, colocar ele na linha de frente lá e tal. Porém, uma coisa ficou clara para mim: Deus ele restaura, Deus ele viu em Davi, além do, por mais que Davi tenha pecado, o Senhor ele viu algo em Davi. Davi tinha um coração segundo o de Deus. Davi se preocupava com Deus. Então isso se fez lembrado por muito tempo, né? Inclusive está
na genealogia de Jesus. Enfim, continuando. Então ele fez o que era reto. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, lembra? E dos bosques, e das imagens de esculturas e de fundição. E ele derrubou perante ele os altares de Baalins e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de escultura de fundição quebrou, e reduziu a pó, e aspergiu sobre a sepultura dos que lhe tiraram sacrifício, de que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. Esse cara, ele ficou indignado, porque ele começou a buscar o Senhor. Ele começou a buscar o Senhor e o Senhor começou a revelar para ele as coisas que estavam erradas. Como o povo começou a se desviar para outros deuses. E esse cara começou a purificar o templo. Ele começou a restaurar, né, o lugar de habitação do Senhor. Porque Deus tinha uma promessa para Judá e para Israel, né, que era um povo escolhido dele. Esse cara estava inconformado. E o que acontece? Josias, ele manda o pessoal ir buscar um dinheiro para pagar uma galera lá que estava trabalhando para ele. E nisso, Hilquias acha o livro da lei, ele acha a palavra do Senhor. E aí, quando ele vai ler, eu só estou contando aqui um pouco da história, irmão, senão se eu for ler aqui vai ficar muito extenso, né? Mas vocês, em nome de Jesus, busca e medita, porque isso é muito importante. Quando ele leu aquelas palavras, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. Ele ficou desesperado, porque há muito tempo o povo já não estavam preocupados com a lei do Senhor. Há muito tempo aquelas palavras que Moisés disse lá atrás, lembra? Lá atrás disse assim, ó, fala para o povo, os pais ensinem seus filhos, lá Deuteronômio 6. Então assim, havia se esquecido, havia deixado para trás. E esse cara, ele começou a ficar desespero. E aí ele falou assim, ó, vai e consulta o Senhor. Ele falou para o sacerdote, falou assim, ó, vai e consulta o Senhor sobre nós, porque Deus está irado conosco, né? Que isso acontece, amados? Ele começa esse processo de restauração, né? Ele vai para a palavra, ele busca o Senhor. São coisas assim que marcaram para mim nessa leitura. É isso, é que um cara começou a restaurar o sacerdócio. Hoje nós temos acesso à sala do trono, amado, por Cristo Jesus. Jesus, ele morreu para nos dar esse caminho aberto, né? Nós dependemos dele para isso, né? E o que acontece? Para mim, amados, é possível que a gente já tenha tirado de nós algumas coisas que a gente acha que é pecados grandes, né? Mas é possível também que a gente tenha deixado alguns altos para trás. Pode ser que tenha alguma coisa lá dentro, né, que ainda precisa ser derrubado. Algum alto precisa ser derrubado. Que a gente possa ter como atitude como a de Josias, destruir tudo. Eu imagino que aqueles amados não destruíram os altos, não fizeram, não tomaram nenhuma providência. Pode ser porque seria difícil a pessoa se desfazer daquilo, né? É possível que ele tinha medo de perder o coração do povo. Os reis, né, não derrubavam por ter medo de perder o coração do povo. Amados, em nome de Jesus, restaurar, a gente quebrar tudo e fazer de novo. E deixar, na verdade, o Senhor fazer do zero, tirar tudo. É necessário que toda palha ela venha a ser arrancada. É necessário que todo entulho venha a ser tirado. Amém? Então que nós possamos ter essa atitude de estar inconformados e começarmos a restaurar, porque o desenvolvimento do nosso sacerdócio está em começar a dar passos práticos.
passos práticos naquilo que o Senhor nos deixou. Nós temos a ideia de que o nosso sacerdócio vertical é nós voltarmos ao Senhor, nós voltarmos a ter intimidade, relacionamento com Deus, tirar toda essa palha, tudo isso que mancha, que suja, que impede-nos de ver o Senhor, amados. Tá? E nosso sacerdócio horizontal é com a igreja. Amados, em nome de Jesus, que você possa ter paz com todos. Ame o seu irmão. Seja sacerdote. O sacerdote, ele fazia comunicação, não era? Fazer do modo prático aqui. Se tem familiares teus, amigos teus que ainda não conhecem o Senhor, faça essa intervenção por eles. Ore ao Senhor por eles. Clame ao Senhor por eles. Pelo seu patrão, pelo seu trabalho. Amém, amados? Então é isso que o sacerdote faz. Ele pega as cargas que estão no coração de Deus. Ele traz para a sua vida e reparte ao povo. Ele pega a necessidade do povo, ele pega a necessidade do povo e leva ao Senhor. Pai, tenha misericórdia. Amém, amados? Então, em nome de Jesus, você possa receber essa palavra no teu coração. Eu espero ter sido claro. Medita nessa palavra, amados. Não vai fazer mal, é no máximo 15 minutinhos aí de leitura. 2 Crônicas, capítulo 34. Ou também você vai encontrar essa história lá em 2 Reis, capítulo 23, se eu não estou enganado. Vai falar também dessa história, tá bom? Que você possa... Só deixa eu pegar aqui a referência. É isso mesmo, amados, é isso mesmo, tá bom? Para ser mais exatos, começa no 2 Reis, capítulo 22, tá? Então medita, não vai fazer mal. E que o Senhor possa falar no seu coração, tá bom? Que a paz de Jesus seja sobre tua vida e você seja cheio do Espírito Santo, sacerdote, nação santa, raça eleita. Fica na paz de Jesus, queridos.